Boa noite, minha rapaziada vascaína, aqui é Ricardo Rigas falando para o canal Nerd Vascaíno na Cozinha. Finalmente, depois de alguns invernos longos, conseguimos uma vitória, né? Antes tarde do que nunca. O Vasco venceu, jogou bem, principalmente no segundo tempo, contra o Atlético Mineiro, 2-0. A despedida da equipe em casa, né, nesse campeonato. Hoje uma partida, nós jogamos no Campeonato Brasileiro em casa, vencemos o Atlético Mineiro por 2-0, atuações bem interessantes, né? Jogamos um 4-4-2, sem a palhaçada de jogar com 3 atacantes, com a proposta que nós tivemos, jogamos três cabeças de área, o Jair, o Hugo Moura e o Matheus Carvalho, e foi uma armação interessante porque deixou o Coutinho livre para poder armar as jogadas com o Alex Teixeira e o Verratti centralizados. Era o que nós pedíamos, né? Um 4-4-2 simples e puro, né? Eu gostei dessa armação, principalmente no segundo tempo, que o Vasco conseguiu produzir jogadas de ataque, né? Já tinha jogado bem no primeiro tempo, né? Não deixando o Atlético Mineiro fazer muita graça, não houve muitos chutes a gol na primeira etapa, né? Já na segunda etapa, o Vasco chegou com um pouco mais de desenvoltura ao ataque e numa bela bola, um belo passe, né? Uma bela assistência do Felipe Coutinho, né? Deu uma cavadinha na bola. O Verratti finalmente desencantou, né? Fez seu 10º gol no campeonato, estava muito tempo sem fazer gols. Fez 1-0. E o Galo voltou a tentar fazer modificações no time, né? Tirou o Davidson, colocou o Eduardo Vargas, né? E colocou o Alisson, né? Que é um jogador promissor da base do Galo. Só que esse mesmo Alisson, ele proporcionou um lance que acabou ajudando o segundo gol. Ele acabou numa falta que não aconteceu, né? O árbitro da partida, ele tem um critério bem interessante de não dar qualquer falta, né? E deixou o jogo seguir, não marcou a falta. O Matheus Carvalho pegou a bola, foi para o ataque, e aí tocou para o Lucas Piton. O Lucas Piton viu lá no outro lado da grande área o Felipe Coutinho, cruzou, e o Felipe Coutinho de primeira fez um belo gol, né? Veio 2-0, coroando a atuação dele, que foi uma atuação muito boa, assim como as atuações do Verratti, atuações do Alex Teixeira, né? Do próprio Coutinho, e no meio dessa trilha meio campo. Os três jogaram bem, tanto o Hugo Moura, quanto o Jair e o Matheus Carvalho. O Jair ficou um pouco mais atrás, o Hugo Moura um pouco mais à frente pelo lado direito e o Matheus Carvalho um pouco mais à frente pelo lado esquerdo. E deixando o Felipe Coutinho solto para poder chegar junto aos atacantes de frente, né? Os que estavam no meio ali, o Alex Teixeira e o Verratti. Deu certo, eu gostei, né? Nessa proposta de deixar o Felipe Coutinho mais solto para poder armar jogadas, decidindo aquele passe final. E o Vasco jogou bem no segundo tempo. A atuação do Vasco hoje não foi uma atuação de gala, mas foi uma atuação que convenceu, né? Diante do Atlético Mineiro, que eu vinha falando, já não vinha jogando bem há um bom tempo, mas mesmo nas partidas das semifinais contra o Vasco, né? Volto a frisar, se o Vasco tivesse contratado zagueiros, né, de qualidade, talvez nós tivéssemos conseguido algo melhor na Copa do Brasil, né? Hoje, por exemplo, o Hulk não viu a cor da bola. O Léo Pelé jogou bem, inclusive, marcando, fazendo a mesma função que ele fez na semifinal, né? Porque a bobeira que ele deu foi justamente quando o Hulk fez o gol, deixou solto, meteu um belo gol, né? E hoje ele ficou seguindo direto o Hulk. Só que isso não exime ele das atuações, isso não redime das atuações pífias que ele teve durante o ano, né? Volto a frisar, o Léo Pelé ele pode ir para outro time. Agradeço a ele, entendeu? Volto a dizer que não tem nada contra a pessoa do Léo Pelé, do homem Léo Pelé, do pai de família Léo Pelé. Não. O zagueiro Léo Pelé, sim, tem muitas restrições a ele. Ele não é um cara, para mim, um zagueiro, tá? Essa culpa coloca no Fernando Diniz, que inventou lá no São Paulo ele de zagueiro, né? E Jesus Maria José. Aí ele inventou, e quem acaba se estrepando com essa invenção triste do Fernando Diniz
o Clube de Gatos abaixo da Gama, né? Que o contratou para ser zagueiro e as atuações de me livre guarde, né? Mas voltando a falar da partida de hoje, né? O PH, o Paulo Henrique jogou bem e tudo, né? Ele cometeu uma falta, ele exibiu cartão amarelo, assim como o Lucas Piton. Ambos estão suspensos para a última partida do Vasco contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, né? Então nós temos os dois laterais titulares do time. Então provavelmente vai voltar para o Rodrigues do lado direito e na esquerda o Leandrinho, né? Já que acho que o Vitor Luiz não deve continuar, né? Ele nem foi relacionado para a partida de hoje, né? Então eu acho que ele não deve continuar no elenco do Vasco em 2025. Então provavelmente os titulares serão o Rodrigues e o Leandrinho nas laterais direita e esquerda respectivamente, né? E espero que ele volte com essa armação de 4-4-2, entendeu? O Paulinho entrou hoje nos últimos minutos, deu uma arrancadinha, né? E depois entrou o Sforza, o Paê entrou também, manteve o rendimento no meio de campo, jogou bem também. O time no geral hoje ele jogou bem essa partida contra o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro, volto a dizer, não tem jogado bem, né? Ele, com o elenco que tem, o trabalho do Milito é muito fraco, fraquíssimo, né? Aquele gosto de pena que eu tenho do Vasco não ter tido uma sorte melhor na Copa do Brasil é justamente pelas atuações do Atlético. O Galo não tem tido atuações boas, mesmo na vitória deles contra o Vasco na MRV. O Atlético só venceu pelas falhas individuais do Léo Pelé, né? E hoje foi demonstrado isso. Como o Léo Pelé não falhou, né? O Vasco jogando 4-4-2 jogou melhor e venceu merecidamente, né? Garantindo a classificação para a Copa Sul-Americana do próximo ano, né? Que não vai poder ser ultrapassado por nenhuma outra equipe, né? As equipes já estão na frente, não vão conseguir a mesma coisa que o Vasco conseguiu, que é a Sul-Americana, né? O Corinthians está lá na frente por uma pré-Libertadores, o Bahia está com 50 pontos ainda. O Vasco tem chance, mas não, remotíssimas chances, com uma combinação improvável de resultados, né? E daí, o Vasco conseguiu, enfim, a sua classificação para a Sul-Americana, sem nenhum problema mais, né? O Vasco não tem mais nada a ter no campeonato, não vai cair, já classificou para a Sul-Americana, né? Vai ter só a última partida contra o Cuiabá, né? Que é um dos rebaixados, e agora fica faltando realmente a última vaga da pré-Libertadores, que o Corinthians já pegou a primeira vaga, né? Aí vai ficar entre Cruzeiro e Bahia, né? Não creio que o Grêmio vai conseguir essa vaga, entendeu? Vai ficar entre Cruzeiro e Bahia, essa última vaga pré-Libertadores, né? E vamos agora esperar para o ano que vem, né? Contratações, né? Pro Vasco, né? A possibilidade do potencial construtivo de São Januário. E eu volto a falar a respeito né? Hoje teve bandeiras da Grécia, né? E essa tentativa, para mim, errada de tentar vender a SAF. O Vasco não precisa de ter a SAF vendida. O Vasco pode administrar, é só ter competência, colocar gente competente para administrar o Vasco. O Vasco é perfeitamente administrável com os rendimentos que vão entrar no próximo ano, entendeu? Então o Vasco pode ser bem gerido. Se tiver competência, tiver austeridade nos seus gastos, tiver a capacidade de ver no mercado jogadores bons e baratos para montar uma equipe, um treinador decente, um projeto para o ano de 2025, um projeto de ascensão aí, posso dizer, vamos tentar uma colocação melhor no Campeonato Brasileiro do ano que vem, entendeu? Vamos tentar ganhar o Carioca esse ano, que o Vasco não ganha o Carioca há muito tempo, tentar ganhar o Carioca, tá ok? E aí vir para a Copa do Brasil, vir para a Sul-Americana, sabe? Vai tentar, assim, aí sim uma Libertadores de 2026, porque uma Sul-Americana eu acho que é mais viável, jogando seriamente essa competição, porque o Vasco está muito tempo fora, né, desse eixo interessante que o Vasco sempre teve, jogar Libertadores, de ser protagonista do brasileiro.
Então esse projeto tem que começar desse ano que vai entrar agora, 2025. Começar um projeto sério para poder colocar o Vasco de volta nos eixos, colocar o Vasco de volta nos patamares principais do futebol brasileiro. Entendeu? Então, olhar para a base com carinho, olhar para o mercado com cuidado, contratar zagueiros, contratar centroavante no lugar do Verratti, ou centroavante para ser titular, jogadores de lado, no meio de campo já tem bastante jogadores de meio de campo, tem jogadores da base que estão vindo também, e montar um elenco para poder competir bem em 2025. Esse é meu desejo. Aqui é Ricardo Rigas, falando para os canais Nerd Vascaíno na Cozinha e Rigas no Cara Vascaíno. Ainda tem rodada de hoje, o Botafogo pode ser campeão hoje, se vencer o Internacional de Porto Alegre, lá em Porto Alegre. O jogo vai ser 21h30. Eu vou acompanhar esse jogo e, ao mesmo tempo, está passando Cruzeiro e Palmeiras, né? São as duas equipes que estão disputando o título, Palmeiras e o Botafogo, né? Então o Botafogo vencendo hoje, não tem mais que time nega, campeão do Brasileiro de 2024. Vamos acompanhar essa partida e, se der, eu volto para a gente conversar a respeito. Mas já acompanhamos o nosso querido Vasco da Gama em mais uma vitória. E desejo a todos uma boa quinta-feira, ou um resto de quarta-feira interessante. Fiquem todos com Deus e um beijo no coração vascaíno de todos.